Evangelho de João, o quarto evangelho. Na verdade, o último livro da Bíblia a ser escrito, provavelmente. Esse é o nosso projeto Como Ler a Bíblia, livro por livro. Vamos lá. Evangelho de João é o Filho de Deus que dá a vida eterna. Esse é um título possível para o Evangelho de João. O autor é João, também chamado de apóstolo amado, aquele que tinha uma relação mais afetuosa com Jesus, que recostava no seu peito a cabeça. Bom, a data aproximada seria de 85 a 95 depois de Cristo. É tido como o último autor dos textos bíblicos. Teria sido o último a morrer, preso lá na ilha de Patmos. É o mesmo João que escreve o Apocalipse, que escreve as cartas, primeira, segunda e terceira carta de João. Bom, o público-alvo são comunidades cristãs já estabelecidas entre judeus e gentios. E o propósito é levar o leitor à fé em Jesus como Cristo, como o Filho de Deus. Lembra que Jesus é nome, Cristo é título. Introdução. João escreve após os sinóticos e apresenta uma visão teológica mais profunda. É diferente daquilo que vem sendo apresentado por Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho busca levar a fé e a permanência em Cristo, mostrando que crer é ter a vida eterna. A importância do crer. Diferente de Mateus, Marcos e Lucas, João enfatiza a identidade divina de Jesus, mais do que os eventos cronológicos. E o foco está em revelar quem Jesus é, mais do que o que ele fez. Lembra que às vezes nos sinóticos tem muita ênfase naquilo que Jesus fez. E aqui em João é sobre o que Jesus é. Quem Jesus é. Bom, a estrutura é dividida em 4 partes são o verbo que se fez carne, que é esse prólogo inicial aqui. O livro dos sinais, mostrando os sinais miraculosos aqui, do capítulo 1 até o 12. O livro da glória, falando da manifestação da glória de Deus em Jesus, do 13 ao 20. E o 21, o final. Bom, qual é o tema central? Jesus é o Filho de Deus, é o Verbo encarnado, que revela ao Pai e oferece vida eterna aos que creem. A fé em Cristo é o caminho para a vida verdadeira, a vida abundante. A revelação de Jesus é pessoal, espiritual e transformadora. E João enfatiza o amor, a luz, a verdade e a vida. Bom, características literárias. Ele é 90% diferente dos sinóticos. Então é um evangelho bem diferente dos outros 3. A estrutura é centrada em sinais, milagres e discursos teológicos. Lembre, os milagres de Jesus aqui no Evangelho de João se mostram como sinais messiânicos, sinais de que ele é o Messias. Há uso de metáforas do tipo eu sou, muitas vezes, eu sou o pão da vida, a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira. Esse eu sou que algumas pessoas, inclusive, fazem relação com o eu sou, que é citado lá no Êxodo, na revelação de Deus a Moisés. Há uma linguagem simbólica dualista, ele faz essa relação de luz e trevas, de verdade e mentira, de vida e morte. Há uma ênfase em testemunho pessoal e relacionamento com Deus. A teologia de João. Na cristologia, Jesus é o Deus encarnado, o Verbo eterno que se fez carne. Na soterologia, a salvação vem pela fé pessoal em Cristo, e este que concede a vida eterna. A pneumatologia, o Espírito Santo é o paráclito, é o consolador, é o conselheiro. É uma presença contínua na vida de Cristo e, posteriormente, na vida do crente, porque Jesus fala, eu vou enviar o consolador, eu vou enviar esse paráclito para vocês. A eclesiologia é uma comunidade formada por aqueles que permanecem no amor e na verdade. João também é conhecido como discípulo do amor, né? E a missão é revelar o Pai e continuar o ministério de Jesus no poder do Espírito. Os chamados 7 sinais
de Jesus como Messias, a transformação da água em vinho, lá no milagre, no casamento, primeiro milagre de Jesus registrado, a cura do filho de um oficial, a cura de um paralítico de Betesda, ou próximo ali ao tanque de Betesda, né? A multiplicação dos pães, o caminhar sobre as águas, a cura de um cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Cada sinal revela um aspecto da glória de Cristo e nos convida à fé. Alguns versículos-chave. O prólogo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ou ainda João 20,31, estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Aplicações práticas. Crer em Jesus é um passo essencial para ter a vida eterna e verdadeira comunhão com Deus. João mostra isso. A fé deve resultar em amor, serviço e testemunho. O Espírito Santo nos conduz à verdade e nos mantém na presença viva de Cristo. E João nos convida a ver Jesus com os olhos da fé, reconhecendo a sua glória. Conclusão: João apresenta Jesus como Deus encarnado, que revela o Pai e oferece vida eterna aos que creem. Seu evangelho é profundamente relacional e espiritual. Crer é permanecer, viver continuamente em união com Cristo. E o chamado de João é claro: creia, para que tenha vida em seu nome. Muito obrigado. Terminamos aqui essa primeira parte do Novo Testamento, os Evangelhos, tá bom? Fica com a gente porque vamos pela Bíblia inteira, livro por livro. E não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Que Deus te abençoe.